A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amém? Passando na sua telinha no dia de hoje para deixar um versículo ao seu coração. Gênesis capítulo 21, versículo 19 diz assim: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço, amém? O Senhor está falando no dia de hoje: e abriu-lhe Deus os olhos. No dia de hoje o Senhor manda lhe dizer: Ele está abrindo os teus olhos, para que você possa enxergar a providência dEle, para que nós possamos enxergar os cuidados deles, porque muitas das vezes pensamos que está tudo perdido, que está em vão, mas saiba que Deus está cuidando de você. Deus, Ele não desampara. Deus, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um propósito. Aqui nós lemos o livro de Gênesis falando da história de Agar. Certo dia essa mulher estava vivendo bem, no conforto, no aconchego, nada faltava para ela, nada faltava para o seu filho. E um certo dia houve uma desavença na casa dela, entre ela e Sara. Sara não gostou daquele momento em que estava vivendo e pediu para Abraão que pudesse pedir para ela sair da casa, sair debaixo do seu conforto, do seu aconchego. Abraão, aparentemente, ele se sentiu muito entristecido por aquela situação, porque afinal o Ismael era também um filho dele, mas havia uma promessa na vida de Ismael. O Senhor já tinha dito para Abraão que ia fazer dele uma grande nação. E você não pode esquecer que Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa na nossa vida. Por mais que as coisas estejam contrárias, saiba que a promessa ela vai se cumprir. O que Abraão faz? Debaixo da voz de Deus, porque Deus falou com Abraão, falando: não pareça mal as palavras que Sara falou a você, porque você não pode esquecer que eu falei que de Ismael eu vou fazer uma grande nação. O que Abraão fez? Obedeceu à voz de Deus. Colocou uma botija de água para que Agar pudesse andar pelo deserto e um bocadinho de pão. Agar, ela sai sem direção, sem eira, sem beira, não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. A palavra do Senhor nos ensina que ela andou errante em meio ao deserto. Chegou um momento de tanto ela andar, chegou um momento de tanto ela caminhar, ela perdeu as forças dela. Por quê? O pão foi se acabando, a água foi cessando. E ali ela vai, para descansar e fica avistando o filho dela de longe. Vou ficar aqui porque eu não quero que o meu filho venha morrer. Deus, no momento daquela situação, apareceu para ela e falou: por que estás assim, Agar? Na verdade, né? Deus não falou que tinha uma promessa na vida daquele menino? E sabe o que eu aprendo com isso? Que no momento que a gente está passando pelas adversidades, no momento que essas adversidades se tornam constantes, a gente esquece das promessas do Senhor, a gente esquece dos cuidados do Senhor, a gente esquece daquilo que Deus nos prometeu. Só que Deus, Ele fala no dia de hoje: não esqueça das promessas. O Senhor, Ele tem vitória para te dar, mas para isso é necessário caminhar, é necessário estar de pé, é necessário fazer a vontade do Senhor. Queremos as coisas do nosso jeito, queremos as coisas da nossa vontade, mas não paramos para ouvir a voz do Senhor, não paramos para ouvir aquilo que o Senhor está falando comigo, aquilo que o Senhor está falando contigo. Porque é mais fácil obedecer a ti mesmo, aos teus pensamentos, do que obedecer à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela se assentou ali, né, ela levantou a sua voz e chorou. Quando ela se assentou para descansar, ela começou a chorar, porque ela estava angustiada. Afinal, não era só ela, era Deus. Existem situações na nossa vida, né, que é Deus provando a minha fé, é Deus provando a sua fé. Mas você, como você está nessa provação? Você acha que vai ser provado ou vai ser reprovado? Essa resposta só quem pode dar é você. Muitas das vezes falando: Senhor, sonda meus passos.
mas você não quer firmar seus pés, como que Deus vai sondar os teus passos? É necessário firmar, ter firmeza, ter propósito. O crente tem que andar com propósito de vida, tem que andar com propósito diante do Senhor. É se erguer, é se levantar e não se assentar, lamentar e chorar. Agar se assentou, lamentou e chorou. E quando Deus apareceu para ela, você pensa que Deus ouviu a voz dela? Deus não ouviu a voz dela. O versículo de número 17 diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz neste lugar. Deus ouviu a voz dela? Não, Deus ouviu a voz do menino. Entendeu? Por que do menino? A Bíblia ela não menciona que Ismael estava falante, estava murmurando, não menciona. Mas a gente sabe como é uma criança quando ela se cansa, quando ela quer as coisas. Todos nós conhecemos como que é uma criança quando ela quer, ela quer. Provavelmente esse menino já estava se lamentando também, já estava chorando de tanto andar, porque a palavra fala que ela andou errante em meio ao deserto. Só que Deus ouviu a voz do menino, não ouviu a voz de Agar. Talvez a voz do menino fosse mais sincera do que a de Agar. A de Agar poderia se lamentando, chorando, né? A do menino foi sincera. Sabe por quê? Porque há sinceridade na voz de uma criança. E é assim que eu aprendo. Nós temos que ser inocente como uma criança, viver através da inocência. Criança erra e não sabe por que errou. Nós não, nós adultos temos maturidade de discernir o certo e o errado. Nós sabemos muito bem o que é certo e o que não é verdade? Então nós temos que tomar uma postura de cidadã cristã. Louvado seja Deus. Não é se lamentar, não é chorar, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Afinal, vai te levar sim ao fundo do poço. Enquanto você está se lamentando, chorando, as lutas estão aumentando, as afrontas estão sendo constantes. Mas por quê? Porque você não está buscando o Deus Criador. Você não está buscando aquele que pode te tirar do meio dessa aflição. Deus teve que aparecer para Agar e abrir os olhos dela para que ela pudesse enxergar a providência de Deus. Quando Deus fala assim, e abriu-lhe Deus os olhos, Agar ela enxergou a providência. Ou seja, aquilo que parecia tudo confuso, aquilo que parecia não ter solução, porque andar pelo deserto é não ter fim, certo? E o que aconteceu? Assim que ela deu ouvido à voz de Deus, ela enxergou a água. Ela enxergou a providência, ela enxergou os cuidados de Deus, ela enxergou a vontade de Deus, ela enxergou os planos de Deus na vida daquela criança. Deus, Ele faz isso. A partir do momento que você abrir os teus olhos, você vai enxergar tudo diferente. Você vai enxergar o que Deus tem para você. Abra os olhos. Venha para a casa do Senhor, busque ao Senhor, desperta, saia desse comodismo. Porque está frio, porque está calor, porque estamos em momento de pandemia. Nossa, os cultos presenciais estão seguindo as normas que foi estabelecida. Mantenha o distanciamento social, venha com a sua máscara. Se você é do grupo de risco, sim, fique na sua casa, mas se você não é, venha buscar o Senhor, porque é tempo de buscar a Deus, não é tempo de estarmos na zona do nosso conforto, não é tempo de estarmos debaixo da nossa vontade, é tempo de estar firme diante do Senhor. E para finalizar, olha o que interessante essa passagem. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E era Deus com o moço. Ele habitou aonde? No deserto. Ele saiu do deserto. Agar saiu do deserto. Aonde que foi a providência dela? No deserto, onde ela estava andando errante, aonde ela estava chorando, aonde ela estava reclamando, aonde ela estava sem direção nenhuma, o Senhor proveu. O menino cresceu ali, o menino se tornou flecheiro, o menino se tornou grande, e Deus dele fez uma grande nação. Ela não precisou ir para uma cidade, para outra, não. Deus deu vitória para ela no deserto. Deus vai te dar vitória aí, no meio da na sua angústia. Deus vai te dar vitória aí, nesse momento que você está passando. Deus vai te dar vitória
é através dessa situação que você está vivendo. Deus não vai te tirar dela, Deus vai te dar vitória nela. Deus não vai te livrar dessa situação, o livramento vai vir através dessa situação. Então erga, levanta-te, clame ao Senhor, seja diferente, não seja mais um, mas seja a diferença, né? Chega de ser multidão, mas seja uma bênção nas mãos do Senhor, seja uma bênção nas casas do Senhor, seja uma bênção na presença do Senhor, porque Deus, Ele tem para te dar. Deus quer abrir os teus olhos, mas você quer? Deus, Ele quer te dar vitória, mas você quer? Deus, Ele quer abençoar a sua parentela, mas você quer? Deus, Ele quer te fazer uma grande nação, um grande pregador, uma grande preleitora, uma grande levita, uma grande mulher, exaltar no seu serviço, mas você quer? Lógico que você quer, mas está fazendo o que para que isso possa acontecer? Essa resposta fica aí, ó, para você, porque você sabe os seus passos diante do Senhor. Abençoe a casa de Deus com a sua presença. Você não é mais um, mas você é aquele que o Senhor escolheu. A palavra do Senhor fala o quê? Chamei-te pelo nome e tu és meu. Se você é de Deus, como diz o meu esposo, o escolhido não tem escolha. É mais fácil estar passando por provação com Deus do que estar padecendo aí sem Deus. Sabe por quê? Porque a situação está ficando grande e você está perdendo o controle. Sabe por quê? Porque não colocou Deus na frente. Coloque Deus na frente, Deus vai abrir os teus olhos e a providência vai chegar em nome de Jesus. Fique com essa palavra no dia de hoje e que Deus te abençoe. Amém?